Olá, pessoal. Hoje vamos resolver o exercício da aula de número 33. É, São 3 exercícios e um exercício bônus, tá bom? No primeiro exercício, nós vamos resolver uma to-do list. No segundo exercício, vamos fazer uma lista de compras. E no terceiro exercício, faremos um cadastro de clientes, né? No exercício bônus, né, que está aqui o desafio, nós faremos a interligação. Nós vamos aprender a usar o JSON Server para interligar e criar um mock de simulando um servidor back-end respondendo a nossa aplicação, beleza? Então nós vamos fazer todas as 3 aplicações e na última parte do vídeo nós vamos criar esse servidor que funciona como uma simulação de back-end e vamos fazer as requisições para ele. E vamos poder verificar também as alterações em tempo real, beleza? Então fica de olho que eu vou colocar a marcação no vídeo, tá bom? Então você pode acompanhar e saltar pro ponto que você quer, exercício 1, 2, 3 ou o desafio, tá legal? E é isso aí, pessoal. Vamos então para o enunciado aqui de cada exercício, tá legal? Então, no exercício 1, está pedindo para criar uma lista de tarefas, certo? A lista de tarefas tem que atender a esse objeto. Está mandando adicionar um campo texto, certo? Para adicionar uma nova tarefa, né? Então, tem que ter um formulário, botão, né? Os métodos para adicionando. Um outro botão para remover aquela tarefa, certo? Então, para cada tarefa terá um botão de remover a mesma. Adicionar um campo filtro para filtrar as tarefas pelo nome, ok? Ótimo. Esse é o exercício número 1, ele é o mais simplesinho, né? To-do list. O exercício número 2 é um pouco mais complexo, que é um carrinho de compras, tá legal? Então, inicialmente teremos nós vamos listar os produtos, né? Da lista de compras, ok? Então, aqui deixou em aberto para podermos criar da forma que acharmos melhor. Criar um componente de carrinho de compras, então olha só, já são 2 componentes diferentes. Tem o carrinho da lista de produtos e tem o carrinho tem o componente da lista de compras, né? Do carrinho de compras. Ok? Então tem o componente da lista de produtos e o componente do carrinho de compras. Temos que adicionar um botão que adiciona um novo produto desse primeiro componente de lista para o componente de carrinho, tá bom? Um botão para remover o produto do carrinho. Um botão para limpar o carrinho, então ele tem que limpar todos os itens que foram adicionados aqui no carrinho de compras. E adicionar um campo filtro para filtrar os produtos pelo nome, tá bom? Então, nós vamos estar filtrando aqui esse primeiro componente, né? E renderizando condicionalmente, né? Os seus itens. Então, esses itens só aparecerão se tiverem de acordo com o nome que for colocado no filtro, tá bom? Acho que vocês já estão acostumados com esse tipo de abordagem. E o bônus está falando para criar uma paginação para exibir os produtos. Legal, pessoal? Então, se tivermos ali 6 produtos por página e temos 12 produtos, né? Tem que ter a página 1 e a página número 2. Beleza? Para estar exibindo esses produtos. Então, de número 3 aqui, né? Vamos utilizar também o view router. Está mandando criar um componente, uma lista de clientes. Tá legal? Agora, esse aqui é o exercício de cadastro de clientes. Temos que criar também um componente que adicione novos clientes. Um componente que edite os clientes. Então, é uma tela separada, tá bom? Tem a tela de listar os clientes e tem a tela de editar o cliente. Beleza? Adicionar um formulário na View Edit Client para fazer uma requisição à API do Busca CEP para preencher o endereço do cliente apenas com o CEP. Vocês também já estão acostumados com essa abordagem. Na hora de cadastrar o cliente, vamos digitar ali o CEP e automaticamente ele vai preencher a rua, a cidade e os dados do cliente. Legal? Por fim, aqui no exercício desafio, vamos descobrir como que utilizamos o JSON Server, tá legal? Vamos fazer a instalação, a configuração dele. É muito simples, tá, pessoal? A intenção dele é ser simples mesmo, tá? E vamos conectar os exercícios anteriores ao JSON Server. Então, vamos voltar ao exercício 1, 2 e 3 e vamos passar a consumir o
o mock, né, do JSON Server. Nós chamamos de mock, né, quando estamos simulando que um dado existe no mundo real, né? Então, em vez de criarmos aqui uma API back-end, vamos criar apenas uma simulação de API back-end para podermos extrair esses dados, alterar esses dados, deletar os dados, tá legal? E é isso aí, pessoal. Fica de olho aqui nas marcações e vamos para os exercícios. Pessoal, então vamos para a resolução do exercício 1, beleza? Está pedindo para a gente criar uma lista de tarefas, certo? Conhecida também como to-do list. E essa lista, ela tem que ter um objeto desse tipo aqui. Um ID, nome, data e um check, que vai ser se ele já foi feito ou não, beleza? Vou até dar um Ctrl C nesse cara aqui. Ó, agora é o seguinte, aqui dentro da pasta para casa, eu vou abrir o terminal nessa pasta, tá bom? E eu vou mandar criar um projeto novo aqui, beleza? Então, eu vou usar o view CLI. Então, vou digitar view create e vou colocar o nome do projeto, que será to-do list, beleza? Aqui ele vai me perguntar agora quais as configurações que eu quero utilizar no projeto. Eu vou selecionar manualmente. Vou selecionar o TypeScript e o Vuex. Então, Enter, selecionar a versão 3 do Vue, componente de classe não, vou utilizar o Babel, sim, lint on save e vou mandar colocar tudo no package.json, tá legal? Eu vou dar um Enter aqui e vou cortar o vídeo para poder pular essa parte. Beleza, pessoal, aqui acabou a instalação. Eu vou abrir a pasta do projeto, beleza? Primeiro eu vou dar um comando clear para limpar. E vou abrir com o comando cd do -list. Beleza? Ótimo. Então, comando limpar. E agora eu estou aqui dentro da pasta do projeto. Eu vou rodar o comando npm run serve. É para ele startar o servidor aqui localmente na minha máquina. Beleza? Guarda um segundinho enquanto ele inicia. Enquanto isso, vamos limpando aqui o projeto, tá legal? Temos aqui a pasta, to-do list. Esse aqui é o nosso arquivo principal, certo? Temos aqui o nosso arquivo da Store, ok? Então aqui dentro já vamos criar a lista, né? Vamos colocar aqui to-do list. Ele vai ser um objeto do tipo array, ok? Deixa ele aqui aberto. Vamos abrir aqui o enunciado para casa e copiar esse objeto aqui para podermos fazer igualzinho, beleza? Vamos colocar uma instância dele aqui, né? Então tem que ter um ID, esse é o ID número 1, nome. Esse será estudar HTML, a data, vamos colocar no formato americano, tá? E tem que ser uma string. Então vamos colocar 2023, né? Primeiro ano, depois o mês, 4 e dia 23, beleza? Check, tem que ser do tipo booleano, então eu vou colocar true, né? Nós já executamos essa tarefa, ok, pessoal? Beleza, vou apertar Shift Alt F para ele formatar, beleza? Caso você não tiver um formatador, é só você instalar a extensão, tá? O formatador, que ele formata automaticamente para você. Aquela JavaScript snippets, aquele volar mesmo, deve te ajudar a fazer isso daí. Beleza, então vamos limpar aqui o componente principal. Ó. Temos aqui o componente app, eu não quero esses estilos, posso apagar essa tag de estilos toda, tá bom? Posso apagar esse componente Hello World daqui, também posso apagar esse logo. Eu vou trocar esse componente Hello World e vou criar um novo aqui, ó, na pasta componentes. Eu vou colocar aqui list, aqui ó, list component, tá bom? Vou usar o VBase, né, que é do Volar, para poder, desculpa, é listComponent.view, tá? .view, ok? Agora eu vou usar o VBase para poder criar todo o boilerplate aqui para mim, olha só. Vou colocar isso aqui por data, ok? Posso apagar esse espaço aqui. Aqui no return eu tenho que colocar o store, tá? E chamar o use store,
ok? Aqui ele já importou para mim aqui em cima, tá sozinho. Se o seu não importou, importe, tá? Só copiar esse cara, ó. Import use store from Vuex. Agora eu já tenho acesso aqui à store de dentro desse componente, ok? Esse componente Hello World eu posso deletar ele, ok? E agora aqui no app.view eu vou trocar esse de Hello World aqui, eu vou trocar ele, aperto Ctrl D duas vezes aqui, que ele selecionou as 3 instâncias, né? Aqui no nome, na chamada do módulo, no nome do componente e aqui na chamada do componente, tá bom? Então eu vou colocar o nome daquele componente que eu criei agora, list component, tá bom? Criei ele aqui, beleza, tá importado. Agora eu tenho que chamar esse cara aqui, certo? Chamar ele aqui, beleza. Agora nosso amiguinho já vai estar funcionando, tá bom? Podemos aqui abrir nossa página, beleza, tá sem erros, né? Não tem nada exibindo, porque nós não colocamos nada ainda nesse list component, certo? Vamos colocar um aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Lista de tarefas, beleza? Deixa eu apagar esse UL aqui por enquanto. Pra gente verificar se tá funcionando. E beleza, o nosso cara já está aqui configurado e pronto para começarmos a adicionar a lista. Então é o seguinte, pessoal. Temos aqui a nossa lista de tarefas. Agora precisamos exibir todas as tarefas que estão vindo lá da Store, que nós estamos importando aqui, certo? Todas as tarefas desse cara aqui, ó, To-Do List, beleza? Vou dar um Ctrl C aqui nesse To-Do List. Venho aqui, crio uma UL. Na verdade, não vou nem criar uma UL, não, tá legal? Eu vou criar apenas um P, pegar um parágrafo. Nesse parágrafo, eu vou criar aqui, vou fazer um v-for, beleza? E eu vou chamar para cada item in store.state.todolist. Serve o seguinte, store é esse arquivo, ó, store, estão vendo aqui na esquerda. E aí eu acesso o state e acesso o to-do list, beleza? Esse é o objeto que eu tenho. Store, que eu também declarei aqui embaixo, certo? Que eu estou usando store. Eu acesso o state e acesso o objeto to-do list, beleza? Que é uma lista. Então, para cada instância desse to-do list, né? Eu vou criar um parágrafo desse, tá bom? Posso colocar dessa forma aqui, não tem problema. E aqui eu vou chamar o operador, para poder interpolar esse cara. E vou colocar aqui, ó, item.id. Vou colocar um traço. Vou colocar item.nome. E vou colocar um traço. Vou colocar aqui Vou colocar um outro cara aqui dentro chamado spam. E esse spam eu vou usar duas instâncias dele. Eu vou usar um com VIF e vou usar o outro com VElse. Esse VElse vai ter um X e o VIF vai ter um V de checado, certo? E esse VIF será se item.check for verdadeiro, beleza? Então, se item.check for verdadeiro, ele vai mostrar um V. E caso contrário, ele mostra o X, tá bom? Esse vFor eu preciso usar a chave, tá bom? Item.id, ok? Aí ele parou de reclamar aqui no build, tá bom? E vamos ver aqui o resultado, como que tá. Isso até então. Beleza, estudar HTML e tem um V que tá como checado, certo? Agora eu vou importar, pessoal, o Bootstrap. Chama aqui o Bootstrap. Vou puxar aqui a CDN dele, ó. Copiei aqui o link. Agora eu venho aqui no arquivo public index.html. Só cola a CDN dele aqui pra gente. Tá bom? Agora eu tenho acesso ao Bootstrap. Então eu vou dar uma cor para esses caras aqui, tá? Na verdade, eu vou até acessar o Font Awesome também, pessoal. Aqui, ó. Font Awesome. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui na minha conta. E vou pegar a CDN deles, tá? Só um segundo.
Legal, tá aqui. Copiei a CDN deles. Vocês vão ver como que nós utilizamos esse font awesome, que ele é bem bonitinho, tá? Dá pra gente utilizar uns links. Beleza. Agora eu tô com o font awesome também na minha aplicação. Então agora eu posso chamar alguns ícones. Olha só, eu venho aqui em icons e eu coloco aqui, ó, check. Tem aqui um botãozinho check, tá vendo? Eu posso pegar apenas o código dele. Esse carinha aqui, ó. E eu colo aqui. Beleza. E aqui eu posso dar uma classe Bootstrap também para ele. Então eu vou colocar o text success. Beleza? Ele trata esse cara como se fosse cor de texto mesmo, tá bom? Não tá aceitando aqui. Deixa eu aqui. Deixa eu ver aqui se ele tá reclamando no build. Não, eu acho que ele só não tá reconhecendo esse formato aqui. Deve ser o tipo de kit, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é a versão. A versão do meu é mais antiga. Aqui, todas as versões. Aqui agora se ele vem. Beleza, agora ele tá mostrando o check, beleza. E eu vou dar uma cor para ele, né? Ó, text success. Beleza, agora ele ficou verdinho, tá vendo? Então, quando for marcado, vai ser um. Quando já tiver feito, vai ficar com um Vzinho, beleza? E caso contrário, ele vai ter um X, beleza? Vou achar um X aqui. Aqui, ó. Vamos usar esse cara. Vou clicar aqui que ele copia, beleza? E esse é o cara que nós vamos colocar aqui. E eu vou colocar aqui text danger para ficar vermelho, tá legal? Quando ainda não tiver feita a tarefa. Ok. Deixa eu trocar aqui agora Vamos colocar um outro item aqui na lista. Vou colocar aqui ID número 2, estudar CSS. E vou colocar aqui como false. E vamos testar para ver se ele está mostrando X. Não está mostrando X aqui, tem algum problema. Deve ser a versão, né, de novo do ícone. Vou pegar algum outro então. Esse carinha aqui. Agora sim, ele está aparecendo. Beleza. Vamos dar uma cor para ele aqui então. Text danger. Vermelho, beleza. Então quando tiver concluído, vai ficar com esse Vzinho. E quando não tiver concluído, vai ficar com o X. Ok, pessoal? Então, seguinte. Vamos centralizar esse cara também. Vamos adicionar aqui uma classe container, uma classe do Bootstrap, tá bom? Agora sim, a lista tá mais bonitinha aqui. E eu quero centralizar esse cara agora. Então eu vou adicionar uma div.row. Também vou dar uma classe aqui, justify content center. Vou colocar esse cara todo aqui dentro. Beleza. Agora eu vou diminuir, né, para ter apenas metade da tela preenchida. Um pouco mais centralizado, né? Não está central ainda, mas está um pouco mais centralizado.
Tá bom, por enquanto isso vai servir pra gente. Agora, esse aqui é o componente de lista, né? A única funcionalidade dele, por enquanto, é só mostrar a lista, né? Ainda não tem um botão. E aqui, a parte do para casa, então. Primeira parte, criar um componente que exiba uma lista de tarefas com, tá aqui o objeto, beleza? A próxima parte vai ser adicione um campo de texto para adicionar uma nova tarefa. Então agora nós vamos criar um formulário para estar adicionando novas tarefas aqui na nossa to-do list, beleza? Então, para nós adicionarmos esse campo de texto, nós vamos ter que criar um formulário, tá bom? A abordagem que eu vou fazer é criar um novo componente para isso. Você poderia colocar dentro do mesmo componente list component ou colocar aqui no app.view, mas eu prefiro desacoplar ele e colocar num novo componente, tá legal? Então eu vou criar aqui dentro da pasta components um componente chamado add component. Beleza? Aqui eu vou chamar o vbase para ele poder, na verdade, eu tenho que dar a extensão .view aqui, né? Olha só. Rename aqui, .view, pronto. Agora sim, o Volar vai conseguir aqui me ajudar com o template base, ó. Tá vendo? Beleza, trocar aqui por data, que é o formato que vocês escolheram, de Options API. Aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema de chamar store, certo? Use store, beleza. Aqui eu tenho que importar a store, ó. Import use store from Vuex, perfeito. Agora eu já chamei a store. Estou aqui com toda a parte da store acessível, beleza? Nesse meu componente. O que eu vou fazer agora é importar esse componente aqui no app.view, beleza? Vou apertar um Alt Shift para baixo para duplicar esse cara aqui. Vou chamar ele aqui, add component na frente e substituir os nomes aqui. Agora eu chamei ele, certo? E aqui eu vou adicioná-lo ao template, tá bom, pessoal? Se você chamar ele aqui e não adicionar, ele vai dar um erro no compilador, ok? Agora que eu chamei ele já vai estar aparecendo aqui na tela. Não está aparecendo ainda porque não tem nada, né? Então vamos adicionar alguma coisa nele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um B4 card. E aqui chamar só um card default aqui para ver como que ele fica. Beleza. Tá ótimo. E só que aqui primeiro eu vou chamar uma class container. Aqui eu vou chamar uma div row. Aqui eu vou colocar justify content center. Aqui dentro eu vou colocar uma div call 6 para ficar no mesmo tamanho que o de cima, tá legal? Chama esse cara aqui. Vamos ver como que ficou. Ótimo, tá na mesma largura do de cima. E aqui agora vamos colocar o formulário, ok? Tá bom. Então aqui ele está reclamando dessa imagem que não existe. Tirar, pronto. Tá bom. Então, vamos lá. O título aqui vai ser adicionar nova tarefa. Aqui eu vou tirar esse P. E aqui vamos começar a adicionar inputs, tá legal? Vou colocar aqui, ó, B4 input text. Beleza, aqui vai ser ID. Vou trocar o tipo dele para number. Posso tirar esse name e esse ID, não tem necessidade. Tira esse area describe e o placeholder também. O que eu vou chamar aqui vai ser um vmodel, tá? Deixa eu tirar esse small daqui também. Não vou precisar dele agora, tá? Antes de eu duplicar ele, na verdade, eu vou colocar o vmodel aqui. De uma vez, ó. Vmodel para fazer o two-way data bind e vou colocar aqui ID. Ok? Então agora eu tenho que criar esse ID aqui embaixo, certo? Vou iniciar ele como 0, ok. Deixa eu salvar para ver como que ficou. Beleza, tá aqui o formulário, ID. Tá ótimo. Vou agora duplicar esse cara para baixo, que vai ser o nome, data, o check. Na verdade, o check eu posso tirar. E aqui eu vou colocar o button.
tipo submit, né? Vou colocar aqui a B4 button submit. Não tem button submit? Vou colocar button input mesmo. Name, class, beleza? Tipo button. Deixa eu trocar esse por button mesmo. Button que eu quero colocar o nome nele, ó. Vai ser tipo submit. Aqui eu vou fechar a tag button. E aqui eu vou colocar adicionar. E beleza. Agora eu vou dar uma margem para cada um desses caras aqui, ó. MT2. Aqui também no botão. Dá uma margem para ele, beleza. Agora eu tenho que substituir aqui esses caras. Aqui vai ser o tarefa, certo? Que vai ser o nome, né? Então eu coloco aqui, ó, nome. Tenho que criar o nome aqui embaixo. Nome, vai iniciar como vazio, beleza. Ele vai ser do tipo text. E o próximo, depois do nome, vai ser a data. Model data. Tipo text também. Tá reclamando aqui de vermelhinho, porque eu não iniciei ele ainda, né? Aqui também. Pronto. E agora eu tenho que adicionar um input do tipo check button, beleza? B4. Input. Home checkbox, beleza. Aqui vai ser feito. Tirar esse value daqui. Tirar esse ID, esse name também. Esse checked, eu vou colocar ele condicional, tá? Na verdade, eu posso até deixar ele. Vou tirar ele. E aqui, tipo checkbox, form. E aqui eu vou colocar vModel check. Bom? Então aqui agora. Vou criar esse cara. Tem que iniciar ele aqui. Vai iniciar como false. Bom. Beleza. Vou colocar aqui, ó. A tarefa já foi realizada. Olha, a tarefa concluída. Deixa eu colocar aqui, ó. Tarefa concluída. Ótimo. Então aqui tem o vModel, check, tá bom? Se eu quisesse condicionar aquela classe checked ao check, eu consigo também, tá? Então olha só. Posso colocar esse checked, tá vendo? Ó, fiz um bind aqui com o check que tá aqui. Como tá false, ele inicia como desmarcado, certo? Se eu iniciar esse cara como true, observa como que ele já inicia marcado, tá bom? E como eu fiz o vModel, check, esse cara aqui, ele vai fazer o two-way data binding com esse amiguinho aqui. Então, na hora que a gente enviar, ele vai enviar o valor que vai estar se está marcado ou não, beleza? Então, esse checkbox, ele interpreta para verdadeiro ou falso, ok? Então, aqui o nosso layout já está pronto, tá bom? Vai ficar esse layoutzinho aqui. E agora nós precisamos fazer a parte do método que vai adicionar, né, que vai chamar mutation da store para adicionar um item aqui na lista. Beleza, pessoal? Pessoal, continuando então. Agora que nós já fizemos a parte do layout, ele já está respondendo, né, ao modelo que nós criamos aqui no componente, certo? Então, esses caras aqui estão respondendo a esse formulário. O que nós podemos fazer agora é o seguinte: capturar esses dados que estão sendo inseridos lá no formulário e nós vamos capturá-los através de um método, tá bom? Vou adicionar aqui. Vamos adicionar então add. A gente chamou lá no componente, add componente, né?
colocar add item. Legal. Esse add item eu vou chamar exatamente isso aqui, ó, this.store, certo? Para acessar a store, né? Ou seja, o Vuex. Vamos acessar a store e vamos chamar o commit. Por que, professor, chamar commit? Porque o commit é como nós chamamos a mutations, tá legal? Eu não coloco store.mutations, eu coloco store.commit para eu invocar uma mutation, tá bom? Essa mutation vai ter o mesmo nome aqui, não precisa ter o mesmo nome, tá, pessoal? Mas aqui eu quero colocar o mesmo nome para ficar mais simples. Então aqui, ó, eu coloco a mutation, tem que chamar o state e aqui eu passo o payload, beleza? Esse payload é como nós chamamos os dados que você vai estar recebendo nesse método, tá legal? Então aqui basicamente nós vamos acessar o state, ó, this.state. State é esse cara aqui. This é todo esse objeto, store, tá bom? Ponto state é esse amiguinho aqui que controla as variáveis, certo? O do list é a nossa lista, que está criada aqui dentro do state, certo? E push é aquele método de adicionar um item ao final da lista, beleza? E aí o que eu estou chamando aqui de payload é o que eu vou receber lá da chamada do commit, beleza, pessoal? Ele está reclamando aqui. Perdão, pessoal, eu não preciso passar o this não, né? Obviamente aqui eu só passo o state, porque eu já estou recebendo ele aqui como parâmetro da função, beleza? Então, esse state aqui é o que está sendo passado aqui como parâmetro, por isso eu não preciso do this para acessar a store, tá legal? Então eu só chamo o state, ponto, aqui o item, tá bom? E aí eu já posso chamar os métodos dele ou modificá-lo por aqui, beleza? Esse cara aqui não preciso colocar return nada, ele só adiciona, tá bom? Aqui agora no add component, eu estou chamando então aquela mutation através do commit, certo? Aqui, o primeiro parâmetro que a gente passa é o nome da mutation. Aqui, ó, add item, beleza? Posso até colocar aqui, ó, add item mutation, para ficar mais claro aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aqui é o add item method. Então, olha só, dentro do nosso componente add component, nós temos esse método e ele chama esta mutation, add item mutation, tá bom? Ele chama através desse método commit, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que pegar esse método, add item method, e aqui em cima, onde eu invoco o formulário, eu nem tenho um formulário, né? Deixa eu adicionar uma tag formulário aqui, ó. Form, posso tirar a action. Deixa eu passar esse cara todo aqui para dentro, ó, do formulário. Beleza. Aqui nesse formulário eu vou chamar a diretiva submit e vou chamar também o modificador .prevent para ele não ficar atualizando a tela, né? Ele não ficar recarregando a tela. E aqui simplesmente eu chamo aquele método add item method. Então ele vai capturar o evento submit. O evento submit ele é capturado quando eu submeto aqui o formulário através do botão, tá vendo? Que ele é do tipo submit. E aí sim eu consigo submeter o formulário, beleza? Geralmente a gente coloca submit, pessoal, porque, por exemplo, se você está no computador e você digita um enter, estiver dentro daquele formulário e digitar um enter, ele submete o formulário, tá? Se você colocar apenas o clique, né? Se você chamar apenas a diretiva um clique do botão, ele não captura o enter. Beleza? Então vamos continuar. Aqui a mutation setada. Temos já o formulário preenchido. Temos os dados do componente local. Estamos invocando a mutation através do método. E agora é só a gente testar. Tá legal? Vamos aqui. Deixa eu dar um refresh na tela. Vamos colocar aqui o ID 3. Ó, o último que foi o 2, né? Colocar o ID 3. A tarefa vai ser estudar view. E aqui a data. Ah, pessoal, vamos trocar esse componente data aqui. Facilitar a nossa vida, né? Vamos trocar aqui o tipo dele, ó. Para tipo data. Tá bom, ó? E ele já
aparece todo um calendário lá para nós podermos selecionar, beleza? Atualizei aqui. Aqui. Engraçado, não tá. Deixa eu tirar esse vmod aqui. Ah, pessoal, porque não é tipo data, né? Tipo date, perdão. Tipo date, tá bom? Agora sim. Beleza, então, vamos colocar aqui ID 3, tarefa estudar view. Aqui eu posso clicar nesse calendário, selecionar um dia. Posso marcar ou não como tarefa concluída, tá bom? E esse vmodel aqui deve estar errado. Ó, vmodel check e vmodel data. O que ele tirou? Selecionado, hein? Esse cara aqui tá chamando alguma coisa, vamos ver. Form check input, vmodel check. Check, tá aqui, apenas no input. Ele está dentro de uma label. Não faz. Tem muito. Não, ó. Dá um name para esses caras, né? Name e um ID. Parar de se confundir aqui com. Né? Cadê o vmodel? Vmodel aqui eu vou deixar. Vou deixar sempre essas diretivas aqui do view primeiro. Beleza? E essas aqui de HTML e CSS para a segunda linha. Tá bom? Eu acho mais organizado dessa forma. E ok, vamos testar aqui de novo. Na data. Ficar no check, pronto. Agora sim ele não tá mais se confundindo, porque eu parei de. Agora eu dei um name e um ID para todo mundo, né? Fazer a mesma coisa para esses outros aqui. Aqui vai ser name, nome, ID, nome, tá bom? E aqui em cima, mesma coisa, só que agora ID. Beleza. Agora sim, coloco aqui no 3, tarefa estudar view. E aqui eu coloco uma data qualquer e vou marcar como tarefa concluída. Aqui. Vou colocar aqui agora ID 4, estudar PHP. Vamos mudar o dia para o dia 28, tirar o check e adicionar. Pronto, tá aqui, pessoal. Então, estamos adicionando os itens na nossa lista de tarefas, ok? Próximo cara que está sendo pedido aqui, ó, adicione um botão para remover uma tarefa. Beleza, pessoal? Então, nós vamos fazer esse cara. Gente, o primeiro passo é nós adicionarmos um botão no componente de listas para chamar uma função onde vai deletar o elemento. Legal? Vai deletar o elemento da lista. Ok? Vamos primeiro criar uma mutation que faz essa missão pra gente. Então, olha só. Remove item by ID. Beleza? Vamos chamar aqui state e o payload. O payload vai ser o ID, tá bom? E o que essa mutation vai fazer? Ela vai setar um novo valor para state.toDoList, ou seja, vai setar um novo valor para esse cara. E esse novo valor será a saída de um filter, tá bom? Então ele vai filtrar. E o que ele vai filtrar? Ele vai filtrar todos aqueles itens que o ID sejam diferentes do ID que eu estou passando no payload. Então, o que eu vou passar aqui na chamada da mutation, eu vou passar o ID que eu quero deletar. Legal? E aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar item por item da lista e vai retornar todos aqueles cujo ID sejam diferentes do ID que eu passei. Beleza? Então aqui, já criei a mutation. Ok? Agora eu vou vir aqui no list component e eu vou criar o método methods, ó. Methods, posso criar com o mesmo nome, não tem problema, tá? E eu coloco aqui method, só pra gente ficar, só pra gente conseguir diferenciar bonitinho, né?
que é método, o que é mutation. Legal? Então aqui, ó, method, coloco remove item by id method. Ok? E eu vou passar um ID, que ele vai ser do tipo number. E o que ele vai fazer é chamar a nossa store, certo? Aí ele vai passar o método commit, né? Ele vai invocar o método commit e passa aqui o nome da nossa mutation, ó. Esse nome aqui, ó. Remove item by ID. Bom? Ok? Remove item by ID. Não vou colocar mutation não, tá? Eu já coloquei no outro. Vou até tirar esse método daqui, ó. E vocês já visualizaram, né? Então pode ter o mesmo nome aqui, tá? Padrão, a gente usa o mesmo nome. Se não quiser usar também não tem problema. Beleza? Então o que ele está fazendo aqui é simplesmente chamando a mutation e passando esse ID que a gente recebe aqui no método como parâmetro. Tá legal, pessoal? Então agora temos que criar esse botão na lista aqui, né? Ó, então tem aqui o P, certo? Aqui na frente do P nós vamos adicionar um botão. Aqui, button. Remover. Eu vou dar uma classe para esse botão. Ele vai ser um btn danger e btn sm para ele ficar bem pequenininho, tá bom? Aqui que ele quebrou a linha, né? Vai ter que ficar dentro do P então, pessoal. Ó, vou colocar ele aqui dentro do P para ele não quebrar a linha. Pronto, agora sim. Vou dar só uma margem nele aqui, ó. TMS de margem start 2, pronto. Agora sim. E aí, só que agora eu tenho que chamar aqui a diretiva click, né? Ó, click. Eu vou chamar aquele método remove item by id, que está aqui. Remove item by id. E o que eu vou passar aqui como parâmetro dele vai ser o item.id. Beleza? Que como eu estou dentro de um v-for, tá vendo? Ó? Eu estou dentro de um v-for, eu consigo acessar o item. Ó. Igual eu estou imprimindo aqui em cima. Item e tal, né? Eu passo como parâmetro aqui o item.id. Tá bom, pessoal? Então, ó, vamos testar. Ó. id 3, tarefa estudar view, data, colocar dia 27 e adicionei. Beleza? Agora eu vou remover o estudar HTML. Ó. Remove o HTML. Beleza? Vou remover o estudar CSS. Ó. Cliquei no botão e ele removeu. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para não ficar assim meio perdido, né? Que ele remove e não aparece nada, vamos adicionar aqui um alerta, né? Então, em vez de chamar um commit, nós vamos chamar um dispatch. Ó, dispatch. E esse dispatch vai ter o mesmo nome, tá? Remove item by ID. E nós vemos aqui nas actions, colocamos remove item by ID. Eu passo aqui o commit, payload. Legal? Esse commit vai chamar... Aqui, ó. Como eu passei o commit como parâmetro, quer dizer que eu consigo acessar todas as mutations. Beleza? Então aqui, ó. Passo o commit entre chaves, ó. Para você conseguir acessar esses métodos aqui das mutations, tá legal? E é igual eu chamei aqui, ó, no add aqui, ó, nesse método, ó. Commit, tá vendo? Eu tive que acessar this story commit, certo? Commit é o método de invocar uma mutation, certo? Como eu já estou aqui dentro, eu posso simplesmente passar esse método commit, chamar ele aqui para assim chamar uma mutation, tá legal? Que eu passo o payload e aqui no final da action eu vou colocar um alert. Item removido com sucesso. Bacana? Então adicionamos aqui uma action no meio do caminho para depois de removido o item, ele vai nos fornecer um alerta e mostrar que esse item foi excluído, olha só. Item removido com sucesso. Ok? Beleza, pessoal. Então agora nós vamos passar aí para a última parte da tarefa, né? Que é adicionar um campo de filtro para filtrar as tarefas pelo nome. Beleza? Então, pessoal, para nós criarmos o filtro, o primeiro passo é aqui no componente list component, nós vamos adicionar um input do tipo text. Deixa eu chamar ele aqui com Bootstrap, ó, B4 input text, beleza. Agora eu vou tirar aqui, colocar aqui na label buscar por nome ou apenas busca. Tá bom, buscar por nome. Vou tirar esse small daqui.
Beleza, deixa eu tirar esse placeholder, area describely, aqui. Vou colocar aqui name search, vou colocar id search e vou adicionar aqui um v model search, beleza? Agora eu tenho que criar esse search aqui, beleza? Ele vai iniciar com vazio, ok. Beleza, vamos ver aqui se está funcionando. Tá aqui, ó, pelo nome, beleza? Ok. Deixa eu botar uma margem nele aqui. Na verdade, eu vou colocar uma margem aqui nesse P, ó. T2. Só para ficar muito preso aqui. Ótimo. Então aqui, ó, buscar por nome, ótimo. Vou digitar aqui, ele vai ter que apagar esses caras aqui e mostrar apenas aqueles que o nome estiver contendo que eu digitar, beleza? Então vamos lá. Agora que eu criei esse search aqui, e eu criei ele aqui, eu tenho que chamar o computed, né? Chamar o método computado, ó. Computed. E aqui eu vou chamar filtered list. Ótimo. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho que pegar esses caras que tá mostrando aqui, ó, na to-do list, certo? E tenho que filtrar de acordo com o que está em search, beleza? Então vamos fazer isso aqui, olha só. Return. Vamos colocar aqui this.store.state.todolist e vamos invocar o método filter, beleza? Aqui dentro do filter, vamos passar nós vamos passar aqui o nome, tá legal? Esse nome vai ser tipo string e aqui nós vamos retornar, nós vamos filtrar o quê? Nós vamos filtrar, na verdade aqui é o item, né? Perdão, ó. Que é o item, beleza? Ele não é string, não. Vai ser um item, pode ser do tipo N, vai ser do tipo objeto. Mas deixa assim como N por enquanto, só para ele não reclamar. E aqui, pessoal, nós vamos retornar o quê? Nós vamos retornar apenas quando o item, né? Que está aqui aqui, ó. Quando esse item, ponto nome, certo? Contiver o texto que eu tô colocando aqui no search, beleza? Tá vendo o search aqui? Ele tá com two-way data binding, né? Olha só, tá com two-way data binding, tem aquele input, esse input aqui foi feito two-way data binding com esse search, beleza? Então aqui eu tenho que chamar agora, olha só, o item ponto nome includes this.search. Ótimo. Então aqui eu tenho que fechar um parêntese, fechar esse parêntese aqui e perfeito. Agora eu tenho que chamar esse filtered list aqui, ó, no lugar desse store state to do list aqui do v4, beleza? Para ele substituir os itens que estão sendo mostrados aqui pela propriedade computada chamada filtered list, beleza? Antes estava chamando pelos itens da história, agora está chamando pelo filtered list. Então vamos adicionar um item aqui, estudar view, a data eu vou colocar para amanhã e adicionar a tarefa. Beleza, agora eu vou filtrar aqui pelo nome, vou colocar aqui, ó, view. Observem que se eu deixei aqui view minúsculo, ele não conseguiu filtrar, né? Então aqui eu tenho que adicionar esse cara aqui para to lowercase, tá legal? Então tem que adicionar os dois para to lowercase, olha só. Item.nome.to lowercase. Ver se é assim que escreve mesmo, pera aí. Lowercase, esse mesmo. E aí esse cara agora tem que buscar também quando for letra minúscula, tá vendo? Então, estudar view, ó, estudar. Ele pegou os três, tá vendo? Deu um espaço, pegou os três, olha. Se eu colocar C, pegou, estudar CSS. Colocar H, ele buscou estudar HTML. Bacana, pessoal. Então aqui adicionamos uma busca, né? Se tivesse aqui
Dezenas de itens, né? Vamos adicionar ali vários itens, ó. Ótimo. Aí aqui ele já mostra uma lista bem maior, né? Aí eu coloco aqui, ó, view. Ele pegou todos que tem view, tá vendo? Esse e esse aqui, ok? Vou colocar o X aqui, ó, view X, beleza? Posso remover esse cara, ó lá. Item removido com sucesso, ok. Limpo aqui o item, né? Tá aí, prontinho, beleza? Então, pessoal, esse foi o último item desse exercício, tá bom? Então, já vamos passar pro número 2, beleza?